E aos 6 anos de idade foi a minha primeira vidência, aonde eu tive uma vidência, né, de um senhor alto com uma criança. E aquilo ele foi se aproximando de mim e disse pra mim: não se assuste, a partir de hoje eu passo a ser o seu mentor. Isso foi um sonho ou foi uma visão de olho aberto? Uma visão de como se tivesse aqui todos vocês aqui de olho aberto. Aí eu peguei e comentei com a minha mãe, menina, você tá ficando louca. Eu vou falar pro teu pai te internar, que agora você tá ficando louca. Falei, mãe, eu vi. Ele disse que agora ele vai ser meu mentor. Imagine isso numa família católica. Nossa. Então, a minha mãe já logo, que eu tava vendo demônio, que eu tava perturbada. Levar pro padre. Sim, exatamente. Chegou e padre na minha casa, tudo. E eu sempre fui uma criança muito imperativa, né? Naquela época, uma criança atentada, né? De movimentos, de ação. Então, pra minha mãe, naquela época, eu tava literalmente demoniada. Então aquela vidência foi uma das primeiras e depois foi surgindo mais. Então isso foi aumentando cada dia mais. As cenas piores foi as dos 6 até os 12 anos, porque não era uma vidência que você podia controlar ela, né? Eu narro muito essa senhora, hoje eu considero e sei que ela é literalmente um obsessor, porque essa senhora, ela aparecia pra mim todas as noites. Então quando eu ia dormir, por volta da meia-noite e meia, ela vinha, literalmente, ela puxava o meu cobertor a ponto de eu ficar sem ele. Para, que medo. Por Deus. Ô, Kratos. Por Deus. Acontece isso contigo, velho? Nossa, eu não tenho, a coberta você se esconde nela, aí não tem o que fazer. Por que a gente se esconde na coberta? Como se deve ter alguma proteção. Os espíritos, o demônio não conseguem atravessar, né? A gente viu que não funciona, né? Ele puxa. Puxou. Nossa. E aquele eu sem coberta. Aí dormíamos em 3, né? Sei. Aí eu imaginei, é uma das minhas irmãs, porém todas dormindo. Aí eu puxava de volta. E aquela tremedeira. E isso era todas as noites. Aí o que começou a acontecer? Você conversava, falava alguma coisa? Com essa senhora, não. Essa senhora, com certeza, né, hoje, né, depois de muitos anos, ela foi o meu inimigo oculto, né? Ela foi um obsessor que, infelizmente, quando a Wanda reencarnou, eu trouxe ela junto comigo. Qual era... Por que ela fazia? Dificuldades espirituais, perseguições kármicas. Nós temos inimigos físicos, né? Certo. Porém, nós também traz inimigos astrais. Ela era o meu inimigo astral. Mas por quê? O que ela ganha com isso? O ganhar era tirar eu de cena. O propósito maior dela, sabendo que eu era uma médium, que eu podia fazer alguma diferença diante da Terra com o decorrer do tempo. Tentar tirar você fora de cena. E a brincadeira foi longe, porque eu passei a não dormir mais durante a noite, então de manhã ir pra escola com sono. Então a minha vida se tornou um inferno muito grande. Sua mãe? Eu reclamava, mãe, ela apareceu. Aí eu ia pro quarto, porque toda criança vai pra onde? Pra cama dos pais. Vai pro teu quarto, né? Vai pra lá. Então era aquele inferno o tempo inteiro. Então a minha infância ela foi muito conturbada. Em relação às amizades, não tive amigos. Porque, você não vai poder brincar com a filha da macumbeira. Coitada da minha mãe, ela nem era. Minha mãe era católica, né? Porque com os amiguinhos, tem 3 amiguinhos, você não vai dar o brinquedo pro outro? Não, Wandinha, só tem eu e você. Não, tem outro amiguinho aqui. Mãe, a Wandinha tá vendo 3 amiguinhos. Então aquilo gerava uma confusão muito grande entre as mães e eu passei a não ter amigos, né? Porque até então, não vai brincar com a Wanda, não vai brincar com a Wandinha, porque a filha da dona Naira, ela vê espírito, ela é uma menina perturbada. Aí o que eu optei? Eu optei para começar a trabalhar aos 7 anos e meio. Então, eu literalmente substituí a minha infância. Minha mãe já era uma empregada doméstica na época, né? Aonde eu comecei a fazer os trabalhos domésticos junto com a minha mãe. Porque até então eu não vou brincar com as crianças, porque até então eu vou ser julgada. Então eu vou começar o quê? Trabalhar. Então, aos 7 anos, já ajudava nessa casa que a minha mãe trabalhava. Eu ajudava minha mãe a lavar louça, a limpar a casa. Tinha um banquinho que eu subia para lavar as louças. Porém... trabalhando já... eu comecei a trabalhar aos 7 anos e meio, né? 7 para 8 anos. E hoje, graças a Deus, eu agradeço muito também por tudo isso. Mas essas vidências todas eram, assim, perturbadoras. Então, eu já tive esse dom, comecei a ter a noção do dom. Meio sexto sentido? Isso, exatamente. Era aquilo lá. Era exatamente. Era real, você via perfeitamente. Velório, né? Velório também, você via tudo que estava acontecendo. O velório, antes de ocorrer, pessoas que estavam prestes a desencarnar. Hoje eu não trabalho com premonições de desencarne. Por mais que eu saiba que a pessoa... O que é uma premonição de desencarne? Você vem até a minha clínica, Wandinha, olha, Deus me livre guarde, um primo meu tá doente, ele tá numa UTI, eu quero saber se ele vai desencarnar.
Morrer. É desencarnar, é a morte. Tá. Eu vejo isso na vidência, eu não consigo mais passar isso. É muito pesado. É pesado. Né? Eu acho assim, são previsões que eu não faço, até meus clientes, meus filhotes sabem que são coisas, é um setor que eu não mexo. Por isso, porque é uma energia muito pesada e é uma energia que eu acho que quem tem que dar é Deus. Né? Essa informação quem tem que dar é Deus, porque ninguém vai estar preparado para estar recebendo essa informação, né? E eu tinha muito disso, de saber a pessoa quando ela ia desencarnar. Até mas hoje. E pra você? Porque você sabe disso. E quando é alguém próximo a você? Era um sofrimento e tanto. Tanto que eu narro muito nesses podcasts, porque eu falo que até hoje eu carrego isso. Saber que o teu tio vai desencarnar, teu tio passa num sábado perto de você pra ir pra um bar, né? Você pede pra ele um choquito, né? Ele traz o choquito, te entrega. Ao te entregar o choquito, ele escorrega, bate no meio-fio e desencarna. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você viu isso acontecer? Porém, antes dele, ele passou por mim, tava eu e minha prima. Antes de ir pro bar? Antes de ir pro bar, tava eu e minha prima, com um carrinho de rolemã, que é o que eu adoro até hoje. É o carrinho de rolemã. Preta, vamos lá pro tio? Vamos lá pro bar? Vamos pegar um choquito? Falei, não, eu vou ficar andando de carrinho de rolemã. Aí quando ele vira, ele falou assim, então o tio vai sozinho. Falei, vai sozinho. Peguei e fiquei com a minha prima. Quando ele virou as costas, eu falei, Simone, tio Paulo não volta. Nossa. Para com isso, o que você tá vendo agora? Quem tá falando com você? E eu falei, ele não volta, ele vai desencarnar hoje. E o pior de tudo é que ele não vai desencarnar no momento. Ele vai ficar dodói primeiro e depois por alguns dias desencarnar. Ai, vamos brincar de carrinho de rolemã? Sua mãe falou que vai te internar, hein? Sua mãe falou que vai te internar. Eu falei, não, eu vou ter que contar pra minha mãe. Meu tio vai desencarnar. A minha prima responde, não, melhor você não ir. Você já apanhou da tua mãe hoje, você vai apanhar hoje de novo. E realmente, um dia antes, eu tinha apanhado a minha mãe. Por quê? Porque eu disse pra ela que o meu avô, que ele não ia desencarnar. E quem ia desencarnar era um tio-avô. E realmente, quem desencarnou foi um tio de Minas, que tocava sanfona, que realmente desencarnou. Mas o meu tio, quando ele voltou, literalmente, como eu narrei pra minha prima, ele bateu a cabeça no meio-fio, ficou uma semana na UTI, depois veio a falecer. Você conseguiria alterar isso? Alterar? Por exemplo, fala pra ele, não faz tal coisa, porque senão vai acontecer isso. Sim, se eu tivesse um conhecimento. 9 anos de idade. Então, hoje as premonições, né, quando a gente vê, Deus me livre e guarde. Você veio fazer uma previsão, vai viajar, né? Olha, cuidado, não vai viajar, procura outro mês, né? Então, isso dá pra eu fazer, graças a Deus, faço com muitos clientes, remediando dessa forma. Tanto que eu sou muito procurada, Wandinha, vou fazer uma viagem, Wandinha, vou montar uma empresa. Isso é legal, na vidência dá pra você ver, Deus me livre e guarde, se aquela pessoa vai ter um prejuízo, ou se Deus me livre e guarde, aquela viagem vai causar alguma coisa. Então, dá pra você prevenir. E a partir do momento que você tem a permissão de ter essa informação na vidência, significa que Deus está te permitindo também o corte. Isso que eu ia falar, porque às vezes não é que aquela pessoa tem que morrer Exatamente. Aquele dia, não é o destino dela. Quando é o caso do destino, você pode vir passar por mim. Eu vou fazer toda a leitura e você no outro dia falar assim, nossa, Wandinha, eu tive com você ontem, você não disse que fulano ia falecer. Porque aí não estava mais na ossada do médium, porque era o destino. Você sabe quando é uma coisa e outra? Dá para distinguir as previsões de riscos de morte e aquelas que já tá na linha do destino e que não tem como. Algumas são evitáveis e outras não, é isso? Exatamente. Pô. Então, é um mundo assim bom, amo o que eu faço, mas ao mesmo tempo é um mundo... traz uma responsabilidade muito grande e o afastamento de todo mundo, né? Hoje, se você perguntar, você tem uma vida social? Não. Tem amigos? Também não. Né? Então, eu não formei amigos, eu não tenho uma vida social. Hoje, meus amigos são meus filhos, hoje, meu esposo dentro de casa. Então, eu não tenho amizades. Porque em festas mesmo... Mas, pois, o seu marido não consegue te trair, né? Não pode. Ele não é louco? Não, não tem como, né? Não é? Será, marido? Fala, eu estava com meus amigos no bar. Não tava. Não tava. Você tá vendo meu celular? Não preciso, né? Olha o medo que ele tem de mentir. Você imagina no começo de um relacionamento. Ele dançou humildinho, não foi? Foi humildinho. Ele omitiu 2 coisas pra mim. Eu falei assim, você tem 2 chances pra me dizer a verdade. Mas é verdade, vida, eu tô te dizendo a verdade. Eu falei, você não tá me dizendo a verdade.
Você quer que eu te explique? Não, mas eu tô te dizendo a verdade. Eu falei, você vai ter a terceira chance pra me explicar. E foi dito e feito. Né? Então, foi bem desagradável. Depois disso, aprendeu, né? Foi bem. E tem tudo isso. Então, você acaba dificultando os seus... Inclusive, o presente que eu vou te dar tem a ver com presente? isso. Eu esqueci de presente, eu pedi o presente. Inclusive, o presente que eu vou te dar tem a ver com isso. Ó. Nossa! É enorme! Meu Deus! Ô, Fabi, olha isso daqui. É um colar de um gigante. Dá pra ver aqui? Olha aqui, ó. O que é isso? É um coração. Mas é de pinhos. Olha aqui, ó. De pinhos. Olha que bonito. É um coração de pinhos. Qual a história?